estava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Bom dia, família da paz, sua família linda.
Sintam-se amados por nós amamos vocês de todo o nosso coração. Realmente é uma alegria muito grande nós estarmos aqui às 10 horas da manhã. E assim, aproveitando, quem não chegou 10 da manhã, perdeu realmente um momento tão gostoso de louvor. Uma parte muito importante, a adoração. A palavra de Deus fala que nós, realmente Deus procura os seus adoradores. Então, realmente o louvor, a adoração é uma parte imperdível, irmãos, do culto. Eu sou muito fã da palavra, mas o louvor realmente não pode faltar. Por isso eu sempre procuro chegar aqui até mais cedo, para que eu possa desfrutar da presença de Deus, do culto completo. Então você que está aqui, está de parabéns, nós amamos vocês de todo o nosso coração. E irmãos, à noite também nós temos um poderoso culto. Assim, nós começamos há pouco tempo, mas semana passada já foi assim, já superou o número de participantes pela manhã, então está muito equilibrado, graças a Deus. Agora nós temos muito espaço para crescer de manhã e também temos muito espaço para crescer à noite, às 18 horas, tá bom? Olha só, o tema da nossa mensagem desta semana é o preço da culpa. Queridos, aqui em Isaías 43, versículo 25, onde é o texto base que nós separamos para essa mensagem, ele nos mostra uma verdade muito importante que nós não podemos esquecer, que nós não podemos deixar passar. Diz assim o texto, versículo 25: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Olha só, a pergunta que eu quero começar fazendo para você: o que é que prende você? O que é que aflige você? O que é que traz para você tristeza, pesar? O que é que traz sofrimento para você? Eu não sei o que é. Deus sabe, conhece a sua vida, mas a palavra de Deus aqui está falando claramente que é por amor de mim, é por amor de nós, é por amor de você. Olha só, por amor de você que Deus não lembra dos nossos pecados. Agora, o próprio Isaías, que escreveu esse texto, que Deus deu a ele esse texto, aqui no capítulo 6, no versículo 5, olha como que era a vida dele. Ele disse assim: eu então disse ao Senhor, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E o que nós vemos aqui é que um homem, um profeta, um homem de Deus que carregava com ele uma culpa muito grande, carregava com ele, sabe, assim, um certo peso, uma acusação. E ele fala para Deus, claro, sendo honesto, sendo sincero, isso é maravilhoso. E ele fala: ai Senhor, eu sou impuro de lábios. Ele fala para Deus: ai de mim, e eu habito no meio de um povo de puros lábios. E eu percebo aqui, pela palavra do profeta, que não ele se culpava pelo fato dele não ser uma pessoa perfeita diante dos olhos de Deus e dos seus próprios olhos, mas também ele culpava os seus amigos, as pessoas que conviviam e habitavam
no meio em que eles estavam. Agora, se fosse só Isaías, foi um caso atípico, mas, irmãos, quando você vai ler a vida dos profetas, dos grandes homens de Deus, mas também das pessoas comuns, e quando você olha ao seu redor, você vai ver que isso é muito mais comum do que se pensa. As pessoas se auto-julgarem, elas se auto-culparem, elas se avaliarem e sempre avaliando para baixo. O apóstolo Paulo, todo mundo sabe que antes de ser o apóstolo Paulo, ele era Saulo. E como Saulo, ele era um perseguidor da igreja. Ele foi o responsável pela morte de Estevão. E ele tinha consciência disso. E olha só o que ele fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, mesmo que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Cristo. E aqui nós vemos um homem que, sendo usado por Deus, sendo tremendamente perdoado pelos erros que ele havia cometido, mas dentro dele ele carregava o peso, ele carregava aquela culpa, ele não conseguia se perdoar, e as pessoas que o conheciam também julgavam o tempo todo, o acusavam o tempo todo. E ele pagou um preço muito caro, muito alto por isso, sabe, pelos seus atos cometidos, seus pecados cometidos antes da sua vida cristã e até mesmo durante a vida cristã. Você sabia que muitas pessoas perdem a sua salvação por não entenderem que é por amor de Cristo, é por amor do Pai, que Ele não lembra mais do nosso pecado? Só que as pessoas não esquecem. Eu me lembro que quando eu era ainda novo convertido, eu fui falar isso para os meus amigos, e falou: não, Deus já perdoou meus pecados. Ela falou: agora tu está salvo. Falou: é verdade, eu estou salvo. Ele disse: Deus pode perdoar seus pecados, mas a sociedade não perdoa. Nós sabemos muito bem quem você é. E tem muitas pessoas que vivem desse jeito, por amor do Pai, por amor a Ele. Ele não lembra do nosso pecado, mas as pessoas não esquecem. O próprio apóstolo, quando Saulo se apresentou, ele falou: mas não é esse Saulo, o perseguidor dos crentes, que mata os crentes? Quando você olha para Gideão, ele chega para Deus, Deus fala com ele: você é o escolhido para tirar Israel da escravidão dos midianitas. Ele fala: não, Senhor, quem sou eu? Eu sou pequeno, eu sou menor. Ele se considerava, ele se julgava ser inferior àquilo que Deus estava vendo na vida dele. Eu já conversei com pessoas que eu preguei a palavra para eles se emocionaram, choraram, e eu perguntei: você quer entregar a sua vida para Jesus? E eles falaram: agora não. Como não? O que é que falta? O que é que está segurando você lá no mundo? O que é que está segurando? O que é que está impedindo você de ser salvo, de entregar a sua vida para Jesus? Falar: não, porque eu tenho muitas coisas na minha vida que ainda precisam mudar, eu tenho muitos pecados, eu não posso. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão lá no mundo e que não vêm para Deus porque ainda se culpam, porque cometeram um erro no passado. Tem muitas pessoas que não são fiéis na igreja porque eles se sentem indignos por um ato, por um erro que eles cometeram. Tem muitas pessoas, irmãos, que não conseguem ter intimidade com Deus, ter comunhão com Deus, porque eles se sentem como Isaías: eu sou um homem de impuros lábios, eu sou uma pessoa de iniquidade, eu vivo no meio das pessoas mais horríveis, mais pecadoras. Estávamos reunindo hoje pela manhã, de 8 a reunião de manhã dos obreiros,
Eu estava falando para eles que existe uma entidade, e essa entidade, esse espírito que comanda essa entidade, chama-se Belial. Aí quem é que é Belial? Belial não se tem uma origem. A palavra Belial, ela vem do hebraico, e a palavra significa sem valor nenhum, inútil, sem futuro. Mas exatamente é essa entidade que nos perturba de dia e de noite, nos acusa de dia e de noite. É exatamente essa entidade que peleja contra a vida dos homens. Exatamente esse espírito. E Belial, ele tem filhos. Se você olhar na Bíblia, tem o próprio Salmos, tem várias passagens, tem vários salmos que falam, que mostram que Belial tem filhos. A função dele a função dele é atuar no mundo espiritual, nas regiões celestiais. E ele acusa, a função dele, a especialidade dele é acusar as pessoas, é trazer acusação, é fazer com que as pessoas sejam anuladas. Enquanto que Deus, Ele esquece o pecado, e Ele nos dá o livramento, e Ele nos fala, como pai e filho. E essa potestade do ar, esse principado do ar, a função dele é ficar culpando, acusando. Quando eu estava fazendo essa mensagem, eu estava falando com a minha esposa, e ela falou: você já pregou sobre esse assunto? Eu falei: não me lembro de pegar. Aí quando foi hoje de manhã, eu me lembrei. Eu falei: realmente, eu preguei uma mensagem parecida com essa, que é a mensagem culpados e inocentes. Mas não é a mesma coisa, porque essa é uma nova revelação que Deus me deu. Enquanto que a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, a nossa luta é contra os principados e potestades, a nossa luta é contra os poderes das trevas, a nossa luta é contra Belial e as suas entidades, seus demônios. Ou seja, nós temos que ter a convicção do perdão de Deus, nós temos que ter o poder do sangue de Jesus, nós temos que entender que o nome de Jesus é que governa os céus e a terra, é o nome de Jesus que governa. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, olha só, quem sabe o que fala? Mateus 28, 18. Mateus 28, 18 diz assim: toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra. Então, ao nome de Jesus, todo principado, toda potestade, todo demônio, todo pecado se dobra, todo homem se dobra diante do nome de Jesus. Agora, irmãos, a grande novidade para você, a boa notícia, é que Jesus deu o nome dele para você. Você pode usufruir desse poder, dessa autoridade, Ele deu para você, Ele colocou dentro de você, e através do nome de Jesus, agora você pode governar os céus, você pode governar o reino celestial. É você, é eu e você. Agora ocorre que muitas vezes nós desconhecemos e nós não agimos como tal, nós não atuamos com o poder. Às vezes nós vamos orar e nós ficamos mendigando, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo. Não, isso é errado. Você não pode pedir mais nada, porque Deus já sabe o que você precisa. Efésios 3:20. Ele já sabe o que você precisa.
Sabe o que você precisa fazer? É ter ousadia. Você precisa determinar, você precisa governar o mundo espiritual através do nome de Jesus. Você que governa agora, se você entender o que Jesus fez na cruz, se você entender o poder que tem o sangue de Jesus, você jamais iria aceitar a culpa na sua vida. Se você entender, se você tiver revelação, o poder que tem o nome de Jesus, você vai saber que quem governa os céus é você, quem governa o mundo espiritual é você e eu, através do nome de Jesus. Então, se as coisas não estão indo bem na nossa vida, se eu não estou conseguindo vencer, se eu não estou conseguindo romper, é porque eu ainda não estou orando como convém. Nós precisamos orar como convém. Nós precisamos orar com ousadia, entrar nas regiões celestiais com autoridade, com ousadia, através do nome de Jesus, e determinar as coisas aqui na terra, trazer a existência aqui na terra, aquilo que é dos céus. Nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos tomar uma postura. Eu vou ler para vocês aqui a história de um homem chamado Jefté, aqui em Juízes capítulo 11, versículo 1, diz assim. Mas primeiro, antes de eu ler, eu quero falar para você que a culpa, ela provoca sentimento na alma, sofrimento na alma. A culpa, ela provoca sofrimento na alma. Geralmente é uma consequência do pecado que nos entristece e é capaz de conduzir-nos ao desespero e à ruína, se não for aplicado o grande remédio. Agora, por onde é que entra a culpa? A culpa entra através do pecado, através da falta do conhecimento e através dos sentimentos. E esse homem, aqui fala que Jefté era o gileadita, e era um guerreiro valente, porém, a sua mãe era uma prostituta. Você percebe que aqui, ele começa, é um homem valente, é um homem guerreiro, aí começa a ter um porém. E o grande problema da nossa vida está no porém. Por que você não é fiel com Deus? Porém, eu gosto, eu amo a Deus, porém, por que você não é fiel na palavra? Eu leio a Bíblia, eu gosto, porém, tem gente que está cheia de porém na sua vida, e o grande problema é esse, é você superar os poréns que aparecem. Jefté, ele diz que era um grande guerreiro, porém ele era filho de uma prostituta. Algumas pessoas nascem em berço esplêndido, já nasceram herdando um bom nome, o amor, a atenção, bens materiais, mas Jefté, ele já nasceu no prejuízo, irmãos, herdando um legado ruim e vergonhoso. Além disso, ele foi expulso da sua própria casa, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. No verso 2, o seu pai terreno não defendeu, mas Deus, que é rico em graça e misericórdia, o acolheu. Deus chamou, capacitou e usou a sua vida de uma forma maravilhosa. No versículo 3 diz assim, então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Por que ele fugiu da casa dele? Primeiro, porque ele era humilhado todo dia. Todos os dias os seus irmãos falavam para ele, você não é nosso irmão, você é um filho de uma prostituta, você não pode sentar na nossa mesa porque você é bastardo. Todos os dias os irmãos deles brincavam com ele, humilhavam a ele, tratavam ele mal.
Só que a Bíblia diz que Jefté era um homem de Deus, era um homem crente, era um homem que acreditava em Deus. Chegou um tempo com tanta humilhação, irmãos, do seu pai, dos seus irmãos, da sua enteada, né? Da mãe dos filhos, né? Ele era humilhado. E aqui eu fico fã desse cara, porque ele tinha suas falhas, ele falhou. Mas ele não dava ouvidos. Ele tinha tudo para ser um fracassado, para ser um Zé Ninguém, para ser um filho de Belial. Mas ele saiu de lá, momento triste da sua vida, e se uniu a pessoas ruins. E aí depois vem guerra contra Israel. Israel sabia, os anciões sabiam que existia um homem guerreiro, um homem valente, um homem de Deus. Por que, pastor Rony, que você sabe que ele é um homem de Deus? Sabe por quê? Ele saiu para uma guerra para defender Israel. E nessa guerra ele cometeu um erro grave. Ele fez uma promessa tola. Ele disse que primeiro ser que viesse receber na sua casa depois da vitória, ele ia oferecer como sacrifício. E ele teve a vitória. Como ele era uma pessoa de palavra, um homem íntegro, a filha dele veio receber. E ele mandou sacrificar a filha dele, para cumprir com o voto que ele havia feito. Sabe, eu não sei qual é a sua situação, mas Jefté se tornou juiz de Israel. Ele deu a volta por cima. Sabe, ele soube receber o perdão de Deus na vida dele. Você que está aqui, meu irmão, não sei se tem alguma âncora na sua vida, se tem alguma coisa que está te segurando, não sei se tem alguma culpa, se você se sente culpado porque talvez você não é aquele crente mais exemplar, porque diante dos olhos dos homens, você não conseguiu se sobressair, você não conseguiu romper, e você sente culpa por isso. Eu te falo nessa manhã, Deus não precisa de pessoas perfeitas, Deus precisa de pessoas corajosas. Deus precisa de adoradores. Deus está procurando pessoas que o adorem de espírito e de verdade. Pessoas que recebam a bondade, a misericórdia de Deus, possam entender, possam ser livres, sem peso. Jefté pagou o preço pelo erro da mãe dele ou do pai, uma culpa que não foi conduzida por ele. Ele pagou o preço por anos e anos da sua vida, sofrendo. Ele não comia na mesa dos seus pais, ele não dormia no quarto com seus irmãos, ele não tinha atenção do pai, ele não tinha proteção da mãe, ele não tinha proteção do pai. Ele era tratado como um cachorro, e um cachorro caramelo, né? Não era nem aqueles cachorros de casa, um cachorro caramelo, ou vira-lata, né? Que antes podia chamar, agora parece que só pode chamar caramelo. Até o cachorro agora está sendo bem tratado, mas Jefté foi pior, irmãos, foi bem maltratado. Talvez você passou por situações difíceis, ninguém sabe, eu não sei a tua vida, mas sabe de uma coisa? Você tem que se espelhar nos homens que romperam, que venceram. Você tem que crer no poder sobrenatural de Deus. Ele disse que era filho de uma prostituta, porém, um homem de Deus, porém filho de uma prostituta.
Aqui, quando os anciãos de Israel foram atrás dele para lutar contra os amonitas, ainda havia um resquício de amargura dentro dele. E Jefité fala assim para os anciões, falou: por que vocês me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldade? No coração dele ainda se percebe que havia um pouco de rancor, havia um pouco de mágoa, sabe? Agora, como eu posso me livrar do sentimento de culpa e qual o preço a ser pago? Primeiro, o arrependimento. Irmãos, nós não podemos ser juiz de nós e nem dos outros. Com a mesma medida que nós julgamos as pessoas, nós vamos ser julgados. E o pior é que nós queremos passar régua para todo mundo igual a nós. Sabe aquelas pessoas chateadas, zangadas, aquelas pessoas que elas não conseguem viver o padrão que elas estabelecem para elas, e muito menos as pessoas não conseguem viver no mesmo seu padrão. Nem ela não consegue. Precisa de ter arrependimento. O arrependimento é a chave, é o preço que eu vou pagar de me arrepender. Independente do erro dos outros. O arrependimento é uma atitude da mente, não um estado de alma, que constitui a primeira condição indispensável para a cura. Então vimos que o arrependimento é uma atitude normal na igreja. O arrependimento é um procedimento que todos nós precisamos tomar todos os dias, nos arrepender. E uma vez que você se arrepende, o que acontece? Você entra debaixo da graça, do perdão, do amor. Você sai debaixo da acusação. É simples. Tem pessoas que preferem sofrer, viver sofrendo debaixo de culpa, de acusação. Mas vocês estão aqui, estão de parabéns, porque vocês decidiram mudar, viver debaixo da graça. E a graça, ela não acusa você, ela não culpa você. A graça, ela traz refrigério, ela traz liberdade. É diferente. E nós já saímos debaixo de acusação, nós já saímos dessa nuvem de culpa, porque Jesus pagou o preço. Irmão, Jesus pagou o preço pela nossa culpa. Ele sofreu por nós. Por que eu vou ficar sofrendo novamente? É sofrimento de tolo. Segunda coisa que nós vimos aqui, em Pentecoste, Pedro pegou a respeito de Cristo e os ouvintes exclamaram, suplicante: que faremos, irmãos? E o apóstolo respondeu: arrependei-vos, cada um dos vossos pecados, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. E mais tarde, falando em Jerusalém, ele deu a mesma instrução. Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Atos capítulo 3, versículo 19. Se você já é convertido, você já está isento de carregar qualquer tipo de culpa. Fala para você mesmo: eu estou, fala bem forte, eu estou livre da culpa, porque eu fui remido pelo sangue de Jesus. Amém? Nós somos livres da culpa, nós somos livres de Belial. O arrependimento verdadeiro, que juntamente com a confissão cura a alma da culpabilidade, ele devolve paz. Tem 3 tipos de
atitudes importantes a serem feitas, a serem tomadas, tá? Então, quem arrependeu de verdade, ele traz 3 atitudes. Primeiro, ele reconhece a verdade, reconhece que Jesus já pagou o preço na cruz, Jesus já derramou sangue. Segundo, ele tem um arrependimento de verdade, ele dobra as costas, ele não quer mais saber, ele lança no mar do esquecimento. Assim como Deus não lembra mais, nós também não vamos estar lembrando para Deus. Terceiro, ele toma a decisão de separar o erro, ou seja, de reparar o erro, ou seja, fazer a restituição. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou restituir uma coisa que me traz? Eu conheço pessoas, irmãos, que perderam o motivo de viver porque se sente culpado, perderam um filho em um acidente. Outras pessoas deixaram de ser cristão porque o filho foi enveredado para o caminho das drogas, para os caminhos ruins. Eu conheço pessoas que vivem até hoje com sentimento de culpa, porque não conseguiram ter sucesso no seu trabalho, porque fracassaram no negócio, e até hoje eles ficam sendo acusados de fracassado, recebem culpa, caminham com esse peso, com esse fardo tão grande na sua vida. Mas eu quero falar do exemplo de um homem aqui da Bíblia, que superou, que venceu, que rompeu. O nome desse homem é Davi. Aqui em Salmo 32, 4, ele fala assim: depois de ter caído numa grave falta moral, expressou angústia e abatimento que o desanimavam nessas palavras. Veja bem, Salmo 32, 4, ele diz: envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Queridos, é isso que acontece. Nós vimos aqui um Davi sentindo acusado, vemos um Davi sentindo culpado, e ele fala que de dia e de noite ele não tinha paz, ele não tinha alegria. Ele disse: de dia e de noite. Agora, eu pergunto para você, por que Davi perdera a sua alegria? Por que ele estava angustiado? Ele diz: não me imputes na tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito, restitui-me a alegria da tua salvação. Aqui dá para perceber que a angústia dele é porque ele tinha consciência que isso poderia estar afastando ele da presença de Deus. E a pergunta que eu faço: será que você também tem esse mesmo amor, essa mesma paixão, esse mesmo zelo, esse mesmo temor? Que você não quer viver no pecado, porque você não quer quebrar a sua comunhão com Deus. Eu acho que essa é uma revelação muito importante, que nós não temos que dar satisfação e explicação para os outros, mas primeiramente para Deus. Nós temos que ter atitudes que vão valorizar
diretamente a nossa intimidade com Deus. Eu até perguntaria: por que você ouve a palavra? Por que você ora todo dia? Eu até perguntaria: por que você vai ao Life Group? Por que você vem à igreja? Porque qual o motivo? Sabe, irmão, só tem um: porque nós não queremos perder a intimidade com Deus. Isso é o que tem de mais importante para nós. Isso vai mexer conosco, isso vai nos deixar angustiado, isso vai, qualquer coisa que ameace, que venha ameaçar nossa intimidade com Deus, vai nos deixar triste. E era isso que acontecia com Davi, porque Davi era um homem de Deus, era um homem conforme o coração de Deus. Era o pecado que desesperava ele, era o sentimento de culpa, consequentemente da violação da lei de Deus, que submergia nessas profundas tristezas. Vê um homem de Deus, mas que estava triste, não tinha alegria. Sabe, nós, você e eu, e todos aqueles que são de Deus, tem que ser alegre. Alguém estava falando para mim, eu acho que foi o Daniel, não sei: pastor, quando a pessoa toma uns 3 copos de pinga, aí ele fica totalmente diferente. Aí ele aceita Jesus, pede até para você orar por ele. Ele realmente, aí ele mostra quem é aquele que está dentro dele mesmo. Enquanto ele estiver no seu normal, ele está com o coração endurecido. Enquanto ele está no seu normal, ele não quer saber. Mas quando ele está tomando umas pingas, ele aceita tudo, ele quer ouvir, ele chora ouvindo a palavra de Deus. Mas quando ele não está, ele é medroso, covarde, ele é diferente. Aí eu estava pensando: rapaz, tem um pouco de razão nesse negócio. Já veio tantas pessoas aqui que eu conheci, que eu conversei, e os caras estavam realmente meio chapados. Ele falou: aqui é uma igreja, ai, que legal, o senhor pastor? Sim, eu sou pastor. Então, por favor, ore por mim, sabe, tantas pessoas que vieram aqui. Eu pensei até: rapaz, esse cara quer converter mesmo. Eu conheço pessoas que, para ir na igreja, tiveram que tomar uns 3 goles de pinga, para ter coragem de ir lá, porque sentiu tanta culpa, tanto condenado, sentiu tão fracassado, tão pecador, enquanto que deveria ser o contrário, deveria ser o oposto. Cara, eu estou precisando de ir na igreja porque realmente é lá que vai resolver o problema da minha vida, é lá que a minha vida vai aos pés da cruz, é lá que eu vou receber revelação de andar com Cristo, é lá que vai me ajudar a ser feliz sem ter que tomar uns goles de pinga. Você entendeu? É na igreja que você vai poder ser feliz, ser alegre, sem ter que usar maconha, cocaína. É aqui, a igreja, a partir do momento que você entende, que você experimenta da gloriosa presença de Deus, que você não vai mais querer saber de pecados sexuais, de orgias e outros tipos de coisas. E agora eu vou entrar numa fase meio que, espero que vocês não me façam polêmica, porque o que eu vou falar para vocês é só por revelação, por entendimento, não é que está escrito na Bíblia. Mas os espíritos, eles não têm corpo, eles estão, os filhos de Belial estão no ar, são as potestades do ar, que andam por aí, andam vagando, eles não têm sentimento,
O espírito não tem sentimento, então eles se aproveitam, eles vivem caçando pessoas para poder experimentar o sentimento dos humanos. Por isso que tem pessoas que ficam possessas, pessoas que ficam endemoniadas. É por isso. Então eles ficam assim no ar, né? Eles ficam controlando, são os potestades do ar, ficam controlando tudo, controlando as pessoas. Se você e eu, mesmo sendo crente, se nós dermos lugar para o diabo, sabe o que acontece? Ele vai querer viver as nossas emoções. E o que é que ele faz? Olha só, presta atenção. Se o cara está triste, ele está culpado, ele está triste é porque ele está sentindo algum tipo de pesar, não é? Algum tipo de culpa, algum tipo de condenação, algum tipo de fracasso. Aí o que é que o Espírito induz ele? O quê? Tomar uma cachaça para esquecer suas mágoas, seus sentimentos, para ter um sentimento diferente. Se ele está feliz, ele vai comemorar. O que ele vai fazer? Tomar outras cachaças para comemorar porque ele está feliz, não é assim? E quem vive na realidade esses momentos não é aquela pessoa, mas é aquele espírito do ar, aquele potestade do ar que está vivendo aquela pessoa, porque ele fica doido, o espírito, né? Ele fica alucinado, procurando uma forma de sentir as emoções. Pessoa que usa algum tipo de química, né? Pó químico e outras coisas, é porque eles querem ter emoções, mas não é ele, é aquele espírito que está sobre a vida dele. Ele não consegue ser sóbrio, ele não consegue ter felicidade, porque ele sente tanta culpa, e o amor de Deus não pode ser lançado sobre ele, porque ele se sente culpado, e ele se culpa, e ele toma a rédea da sua própria vida, e ele procura uma solução, ele procura resolver os seus próprios problemas. E assim, meu irmão, esse homem de Deus chamado Davi, ele estava desesperado porque ele havia cometido um pecado moral e agora estava sendo culpado, acusado. A condição de Davi é típica da experiência de milhares de homens e mulheres que em nossos dias vivem perplexos, oprimidos por um tremendo drama interior, angustiados por um problema para o qual não encontram solução satisfatória. Eu já vou encerrar aqui dizendo para você o seguinte: quem conhece aquele jogador de futebol da seleção brasileira chamado Daniel Alves? Poucas pessoas conhecem, ou muitas agora conhecem, mas veja bem, Daniel Alves é um cara que jogou 3 Copas do Mundo, é um cara que até com 38 anos de idade foi convocado para a seleção brasileira. O cara é bom de futebol, dizem que ele tem uma das maiores fortunas, dinheiro, bem-estar. Daniel Alves, segundo nos falaram, ele era um crente, um homem de Deus. Eu acho que tudo que uma pessoa de sucesso deseja, ele tinha. Mas, porém, né? Sempre tem um porém, ele se envolveu com uma menina lá na Espanha. E a primeira notícia, a menina foi, denunciou ele, e a polícia foi investigar. Achando que era um caso normal que tinha acontecido, né? E ele comete o segundo erro, que falou que não tinha tido nada com a menina, não. Ela estava inventando, só tinha dado um beijo nela.
Só que a polícia já tinha feito o exame, tinha constatado que ele tinha tido relações, porque ela acusou ele de estupro. E a justiça veio para cima dele, e agora ele foi condenado e preso. E agora ele mudou a versão dele, falou: não, eu tive relações com ela, mas eu não falei, porque eu não queria expor a minha esposa, eu não queria que a minha esposa soubesse que eu havia traído. Faltou arrependimento, faltou verdade. Com certeza, irmãos, ele começou a se sentir tão culpado, tão acusado por aquele ato impensado. Ele tinha uma família linda, uma família assim, maravilhosa ao meu ver, mas o assédio, a fama, o dinheiro e tantas outras coisas empurraram ele para o meio do buraco. Agora ele está preso, e todo o pecado dele foi escancarado para o mundo todo. Eu imagino que se ele não tiver um discipulador, viu, Daniel Alves, se você não tiver um discipulador, você pode carregar essa âncora para o resto da sua vida, se você não tomar posse no perdão de Deus. Assim, irmãos, esse é um exemplo, mas muitos outros exemplos acontecem na nossa própria vida. E só para concluir, o grande segredo da vitória está na presença de Deus, na consagração. Juízes capítulo 11, versículo 29 diz assim: então o Espírito do Senhor se apossou de Josafé. Olha só, o Espírito do Senhor se apossou de Josafé, Jefité, perdão, Jefité. O Espírito do Senhor se apossou de Jefité. E este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa e de Gileade, e daí avançou contra os amonitas e os venceu, todos os amonitas. Ele deu a volta por cima. E o grande segredo, irmão, você vai sair daqui, não importa, se você buscar o Espírito de Deus, se você se encher do Espírito de Deus, você também vai dar a volta por cima. Aquelas guerras, aqueles pecados, aqueles principados, aquela potestade que se levantam contra você, te acusando, te culpando, vão cair por terra. Você vai vencer, você já os venceu. Amém? E declaração do rei Davi, Salmo 33, 16 a 17, diz assim, nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo vê esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvá-lo. Ou seja, nós nunca vamos vencer sozinhos, nós nunca vamos vencer pelo nosso entendimento, pela nossa capacidade intelectual, pelos amigos que nós temos, não, nós vamos vencer na presença de Deus, mergulhar na presença de Deus, irmãos. E por isso eu quero convidar todos vocês, venham aqui na frente, sabe, nós vamos buscar mais, hoje nós vamos sair daqui, sabe, com o nosso coração cheio de alegria, cheio de paz. Nós vamos sair daqui recebendo, sabe, o perdão divino, sabendo que Deus não lembra do seu pecado a partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, a partir do momento que você se decidiu, sabe, buscar a Deus no seu coração, a sua vida toda ela passou a ser livre, a ser livre, a ser livre. Venham todos aqui, queridos, todos vocês, sem exceção. Vamos estar.
chegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue. Aleluia. Queridos, domingo que vem nós vamos ter a ceia do Senhor, porque nós sabemos que é pelo sangue. Nós não podemos deixar de tomar posse do sangue. O sangue, ele nos traz, ele nos deixa livre, ele nos deixa feliz. O sangue de Jesus, ele traz graça para nós. Nós não podemos carregar nenhum fato de pecado, não. Nós fomos separados, assim como Deus separou Jefté, assim como Deus separou Davi. Davi era um homem que vivia atrás das malhadas, das ovelhas. Ele era um homem rejeitado, um rapaz rejeitado pela sua família. Enquanto seus irmãos estavam em casa se banqueteando, ele estava trabalhando, porque ele era diferente. Mas é essas pessoas que Deus trata. São essas pessoas que Deus quer bem. São essas pessoas que Deus quer fazer coisas grandes. E você está aqui porque você é uma dessas pessoas. Eu imagino que você já passou por situações dessa natureza. Eu imagino. E Deus trouxe você de lá, encheu você do seu espírito. Pega na mão um do outro agora, e nós vamos estar orando um pelos outros. Aleluia. Vamos pegar um na mão do outro. Aleluia. Ora pelo seu vizinho da direita e da esquerda. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos agora, Senhor, queremos a redenção. Nós queremos, Senhor, perdão pelos pecados que nós cometemos. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor já pagou o preço. A verdade é que eu sou livre. A verdade, ó Pai, é que Jesus pagou, derramou o seu sangue na cruz por mim, Pai. A verdade, ó Deus, é que eu preciso da presença de Deus. Eu pago o preço que for necessário para estar na tua presença, ó meu Deus, para te adorar, para estar aqui no santuário do Senhor, no templo do Senhor, declarando a minha devoção, a minha alegria, declarando, Senhor, que eu te amo, Pai, que eu sou realmente separado para te servir. Ó Deus, venha com o teu Espírito e enche o meu espírito. Enche, Senhor, minha vida com o teu Espírito. Enche a minha vida com o teu Espírito. Assim como o Senhor encheu Jefté com o seu Espírito, assim como o Senhor encheu a vida de Davi com o teu Espírito. Enche, ó Deus, a minha vida com o teu Espírito, para que eu possa, Senhor, ter ousadia, para que eu possa viver na tua presença em adoração. Não permita, ó Pai, em nome de Jesus, que o inimigo venha trazer acusação contra mim, pois eu lembro do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. Por isso eu te abençoo, meu irmão, minha irmã. Você é vencedor, você é vitorioso, meu querido. Você está aqui, você é precioso para Deus, você é importante para Deus. Deus se lembra de você, ainda que todos se afastem de ti, ainda que todos te humilhem, mas o Senhor não te humilha. E pelo contrário, quando você for lançado fora, quando você for descartado,
Ele tomará você pelas mãos, Ele te levará à vitória, e aqueles que te descartaram, eles vão vir até você para reconhecer o poder de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Dê glória a Deus e salve a Ele. Uhul! Aleluia. Olha só, receba a bênção do Senhor, tá? Que essa semana toda você vai estar debaixo de uma unção sobrenatural, de uma bênção sobrenatural. E no Life Group, na quarta-feira, você vai ser usado por Deus. Você vai ser usado por Deus para levar cura, para trazer libertação, para trazer alívio às almas das pessoas. Que a graça e a paz do nosso Deus, o amor infinito do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida, sobre os seus negócios, sobre sua família, e que essa semana seja uma semana abençoadíssima, uma semana sobrenatural, onde Deus vai te usar para trazer vitória para o povo de Deus, para trazer vitória para a igreja do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém, glória a Deus.